Ó filhos de Sião, honrai o Rei dos Reis, louvores altos lhe cantai, louvores altos lhe cantai, guardai as santas leis, guardai as santas leis. Sião é a nossa santa e gloriosa cidade, também perene morada dos crentes em nosso Jesus. O 3. Dos montes de Sião provém delícias tais, que de prazer nos enchem mais, que de prazer nos enchem mais, que gozos de reais, que gozos de reais. Sião é a nossa santa e gloriosa cidade, também perene morada dos crentes em nosso Jesus. Ó venham louvar os que seus filhos são, e chegam já a demandar, e chegam já a demandar as plagas de Sião, as plagas de Sião. Sião é a nossa santa e gloriosa cidade, também perene morada dos crentes em nosso Jesus. Amém. Amém. Jesus ia caminhando, descendo para Jerusalém. Com ele iam seus discípulos e os fariseus também. Os discípulos se alegravam, cantavam e davam louvor, dizendo: bendito é o Rei que vem em nome do Senhor. Canta, meu povo, alegra, meu povo, que a festa não vai acabar. Quando findar na terra, no céu vai continuar. Os fariseus murmuravam, falavam com ansiedade: mande que o povo se cale, não perturbe a cidade. Jesus, olhando para eles, falava com satisfação: se eles se calarem, logo as pedras clamarão. Canta, meu povo, alegra, meu povo, que a festa não vai acabar. Quando findar na terra, no céu vai continuar. Nós que sabemos disso, que foi Jesus quem falou. Antes que as pedras clamem, nós clamamos ao Senhor. Jesus exceda a sua glória para nos trazer salvação. Não há ninguém que tire o gozo do meu coração.
canta, meu povo, alegra, meu povo, que a festa não vai acabar. Quando findar na terra, no céu vai continuar. Amém. Amém. Ao Pai, que tem estado ao nosso lado, Senhor, nas lutas, nas dificuldades, ó Deus. Tem nos abençoado e hoje com vitória nós podemos estar aqui, Senhor, benditos ao teu nome. Peço, Senhor, que tu tome o controle da direção deste culto, Senhor. Tire qualquer figura humana do nosso meio, mas que o Espírito Santo possa se manifestar através dos louvores, da palavra, Senhor. Perdoa nossas falhas, nossas debilidades, Senhor. E abençoa também os ofertantes, Pai, que humildemente venham a tua presença com as suas ofertas, ó Pai. Entregamos e declaramos esse culto a Ti nesta tarde, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Amém. Graças a Deus, irmão, pode se assentar. Amém. Enquanto o irmão, viu? Pode O irmão Flávio está aí hoje, é? tomar o rosto do irmão. Amém. Agradecer ao irmão Douglas pelo uso do violão novo dele. Amém. Deus abençoe. Ferramenta de louvor para Deus, né? Amém. Vamos cantar o hino número 132? 132. Amém. Quero ser um vaso de bênção, um vaso escolhido por Deus, para as novas levar aos perdidos, boas novas que vêm lá dos céus. Faze-me um vaso de bênção, Senhor, vaso que leva a mensagem de amor. Eis-me submisso para teu serviço, tudo consagro, te adora, Senhor. Quero ser um vaso de bênção, para todos os dias fazer aos culpados que vivem nas trevas o perdão de Jesus conhecer. Faze-me um vaso de bênção, Senhor, vaso que leve a mensagem do amor. Eis-me submisso para teu serviço, tudo consagro, te adora, Senhor. Quero ser um vaso de bênção, um vaso de bênção sem par, avisando que crentes em Cristo, jubilosos no céu vão entrar. Faze-me um vaso de bênção, Senhor, vaso que leve a mensagem de amor. Eis-me submisso para teu serviço, tudo consagro, te adora, Senhor. Para ser um vaso de bênção, é mistério uma vida real, uma vida de fé e pureza. Amém. Revestida do amor divinal. Faze-me um vaso de bênção, Senhor, vaso que leve a mensagem de amor. Eis-me submisso para teu serviço, tudo consagro, te adora, Senhor. Amém. Sei o que você viu em mim, não entendo por que me amou. Eu não sou o que eu deveria ser, mesmo assim ele me abraçou. Sou pequeno, ele tão grande é.
que eu merecia era morrer, mas Ele me prometeu o céu. Eu só quero adorar, por isso estou aqui. E se eu não adorar, falta algo em mim, eu jamais saberei, porque Ele me escolheu. Mas uma coisa eu sei, o que eu tenho Ele me deu. Eu só quero adorar, por isso estou aqui. E se eu não adorar, falta algo em mim, eu jamais saberei, porque Ele me escolheu. Mas uma coisa eu sei, o que eu tenho Ele me deu. Sou pequeno, Ele é tão grande. Sou tão falho, Ele é fiel. O que eu merecia era morrer, mas Ele me prometeu o céu. Eu só quero adorar, por isso estou aqui. E se eu não adorar, falta algo em mim, eu jamais saberei, porque Ele me escolheu. Mas uma coisa eu sei, o que eu tenho Ele me deu. Eu só quero adorar, por isso estou aqui. E se eu não adorar, falta algo em mim, eu jamais saberei, porque Ele me escolheu. Mas uma coisa eu sei, o que eu tenho Ele me deu. Amém. Amém? Glória a Deus. Passarmos então para o pastor. Vamos cantar o hino, corinho número 33. Te agradecemos por tua bondade. Amém. E a seguir o pastor tem a liberdade para estar Amém. à frente do trabalho. Te agradecemos por tua bondade. Glória a ti, glória a ti. Te agradecemos por tua bondade. Glória a ti, Senhor Jesus. Que as nossas almas se alimentem do pão da vida, do pão da vida. Que as nossas almas se alimentem do pão da vida, que é Jesus. Amém, Senhor. Amém? Amém. Que Deus continue nos abençoando. Amém. Aproveitando que os irmãos estão de pé, abram suas Bíblias em Mateus capítulo 6, irmãos. Mateus capítulo 6, no versículo 6. Depois eu quero cantar com os irmãos do corinho número 60. É isto que me faz cantar. Amém? Mateus capítulo 6, versículo 6. Diz assim: Mas tu, quando orares, entra no teu aposento e, fechando a tua porta, ora a teu Pai que está em oculto. E teu Pai que vê secretamente te recompensará.
Amém. Amém? Vamos ter uma palavra de oração. Amado Deus, nosso grandioso e amoroso Pai, estamos aqui nessa tarde, ó Pai, nesse dia bonito que o Senhor presenteou a nós, um dia maravilhoso, mas está mais bonito agora por causa da Tua presença. Amém. E nós queremos Te adorar na beleza da Tua santidade, Sim, amado. Senhor. Estamos aqui nesse momento, ó Pai, para receber o benefício dessa reunião. Sim, Senhor. O Senhor disse, onde tivesse 2 ou 3 reunidos em Teu nome, ali no meio o Senhor estaria. Amém. E o Senhor se faz presente, porque é uma promessa que o Senhor prometeu. Amém, meu Deus. Talvez estejamos aqui cansados, debilitados, ó Pai, fraquejados de alguma maneira, de outra, Sim, Senhor. mas o grande e forte está aqui em nosso meio para nos fortalecer nessa tarde. E nós vamos receber os benefícios da reunião. Amém, Jesus. Aquele que entrou fraco sairá daqui forte, aquele que entrou enfermo sairá curado, aquele que entrou Eu com creio, problema de ansiedade, opressão, Eu creio, Jesus. depressão financeira, Amém, meu Deus. O Senhor está aqui para nos ajudar. O Amém. Senhor é o nosso ajudador, meu Deus. Amém. Nos ajuda nessa tarde. Repreendemos todo espírito maligno, todos os demônios das trevas, ó Pai, que saia desse ambiente. Amém. Que o Espírito Santo vai queimando todo o mal e nos Amém. direcionando, nos conduzindo. Porque oramos e pedimos no Teu santo nome para a Tua glória. Amém. Amém. Amém? Com os irmãos ainda de pé, vamos cantar. É isto que me faz cantar? Amém. É? É isso que me faz cantar. Os meus pecados livres sou e para o céu eu vou. É isso que me faz cantar. Ao mundo eu vou anunciar. Ao mundo eu vou anunciar. Que Cristo salvou a pecador do seu amor. É isso que me faz cantar. São essas coisas que nos faz cantar, né? E ao mundo nós vamos anunciar. Amém? Amém. Glória a Deus. Que Deus continue nos abençoando, irmãos. Quantos vieram aqui na expectativa de receber uma bênção da parte de Deus? Amém. Quantos que vieram aqui com um motivo, com um objetivo, irmãos? É com um motivo, com um objetivo que nós devemos estar na casa de Deus, né? Amém. E preparados para as bênçãos que Ele tem para dar a nós, né? Para nos abençoar. Amém. Amém? Aqui em São Mateus, capítulo 6, versículo 6, onde lemos, a Bíblia diz, mas tu, quando orares, entra no teu aposento, né? E fechando a tua porta, ora a teu Pai que está em oculto. E teu Pai que vê secretamente, te recompensará. Veja, meus irmãos, que Deus, Ele ama tratar com nós de um modo íntimo, né? E num lugar secreto, né? Veja que a Bíblia diz para nós entrar no nosso aposento, fechar a porta, porque Deus gosta de tratar com nós como indivíduos, né? E num lugar secreto, num lugar separado, um lugar à parte, porque Ele quer tratar com nós como indivíduos. De vez em quando Ele trabalha de uma maneira, né, em conjunto com os irmãos, né? De vez em quando com 2 pessoas, foi a maneira que Jesus trabalhou. Ele Amém. trabalhou com 15 mil pessoas, trabalhou com 70, trabalhou com 12, 11, trabalhou com 3, com uma pessoa, mas é no mais íntimo. Nossa, quem gosta de tratar com nós como indivíduo. Amém. Por isso que Ele disse, entra no teu lugar secreto. E Amém. ali no secreto, eu vou te recompensar. Amém? Amém. Eu quero botar esse lugar secreto, irmãos, aqui, como um poço. Como o fundo de um poço, irmãos. Quantos aqui já tiveram a oportunidade de experimentar de estar no fundo de um poço? O fundo de um poço, irmãos, quer dizer um lugar escuro. Um lugar tenebroso, né? Um lugar que ninguém gosta de estar lá, no fundo do poço. E nós não entendemos muitas vezes a maneira de Deus trabalhar com nós, porque Ele quer trabalhar com nós no secreto, entre eu e Ele, entre você e Ele. E para isso Ele te coloca, Ele permite você chegar no fundo do poço. Esse fundo do poço para um pode ser uma enfermidade, o fundo de um poço para outro pode ser uma depressão, uma opressão, pode ser ansiedade, né?
perdeu o motivo de viver, perdeu o motivo de estar aqui em existência. Outro, esse fundo do poço pode ser a perda de um ente querido, de um familiar, né? Um desemprego, né? Problemas pessoais. Mas todos nós, irmãos, na nossa caminhada cristã, uma hora nós chegaremos no fundo do poço. Verdade. Aqueles que nunca chegaram, né, nesse fundo do poço, irmãos, uma hora vai chegar. Mas Verdade. o profeta e a Bíblia diz para nós que nós devemos estar cientes de quando nós estivermos nesse fundo do poço. Porque nós pensamos que tudo está dando errado para nós, irmãos. Quando nós Verdade. estamos lá bem no fundo do poço, que não tem saída. Uma parede, um poço de uns 10 metros, não tem como sair dali. Né? Mas nós devemos estar cientes. A Bíblia diz por que estamos ali. Porque muitas vezes Deus permitiu nós estar ali para Ele trabalhar no secreto com nós Amém. ali. Verdade. Para mostrar que Ele é Deus. Porque se fosse um poço raso, fácil de sair, como é que Deus poderia mostrar o milagre, mostrar a maravilha dele? Mas Ele deixa o poço ser bem fundo, lamacento, cheio de fezes, irmãos. Como se fosse uma fossa, para Ele dizer que Ele tirou nós de lá. Ele permite. Então nós devemos saber o porquê que eu estou aqui. Não começar a blasfemar de Deus. Por que está acontecendo isso comigo? Eu já estou sem motivação de viver, já não tenho esperança de mais nada, estou prestes a largar tudo, né, porque o Misericórdia, poço está Senhor. muito fundo. Mas é nesse poço que se torna um lugar secreto para Deus tratar com nós. Nós devemos entender, não, eu estou aqui nesse fundo do poço, né, porque Deus ele tem algo para mim, Ele quer mostrar que Ele é Deus, Ele quer mostrar que vai me tirar daqui e vai me dar a vitória. Amém. Né? Porque a Bíblia diz que todas as coisas contribuem para nós, irmão. Contribui para nós. Amém. Amém? Quantos aqui, irmãos? Levante a sua mão. Quantos aqui já chegaram assim? E pensaram, não, agora o meu chão saiu. Agora não sei mais. Agora não sei mais o que vou fazer. Agora acho que nem Deus, nem... Já começa a perder a motivação de tudo. Talvez já é o rumo àquele poço. Mas Verdade. quanto mais fundo o poço, maior será o milagre. Aleluia. Verdade. Amém? Abra comigo aqui em Salmos, capítulo 40. Que os irmãos vão entender o que é isso, irmão. Nós não podemos desanimar. Enquanto resta uma esperança para nós, irmãos, nós não podemos desanimar, porque Jesus disse que nunca desampararia nós. Amém. Ele está com nós todos os dias, por mais fundo que seja esse poço. Amém? Amém. Salmos, capítulo 40, verso 1. Esperei lá no fundo do poço, com paciência no Senhor. Esperei com paciência no Senhor. Amém. Ainda naquele problema profundo, né? Problema sério. Esperei com paciência no Senhor. Ele se inclinou para mim e ouviu o meu clamor. Amém. Né? Lá naquela adversidade, irmão, lá naquele problema grande, Deus estava ali. Esperei com paciência no Senhor. E Ele se inclinou para mim e ouviu o meu clamor. Olha agora. Tirou-me de um lago horrível. Quantos aqui, irmãos, que já estiveram num lago horrível, irmão? De bebida, de cigarro, de prostituição, de orgias, de vícios, de festa, balada, Amém. Verdade. coisas imundas. Verdade. Ele tirou. Ele tem nos tirado desse lago horrível do mundo, né? Coisas mundanas. Amém. Olha, e de um poço, né? De um charco de lodo, um poço cheio de lodo, de fezes, um bueiro ali, uma fossa. E pôs os meus pés sobre uma rocha e firmou meus passos. Veja, aqui está aquele poço, irmão. Ele tirou-me de um lago horrível, de um charco, que é um poço de lodo, né, cheio de imundícia do mundo, e pôs o meu pé sobre uma rocha. Amém. E firmou Graças a Deus. o mar. Porque a Bíblia diz que Deus é o nosso refúgio, fortaleza, o nosso socorro bem presente na hora da nossa angústia. Amém? Na Amém. hora da nossa angústia, porque de vez em quando vem problemas tão grandes para nós, irmãos, que nós não temos força para orar, força para ir para a igreja, força para fazer isso, fazer aquilo. Mas é nessa hora que Deus se manifesta. O apóstolo Paulo diz, quando eu estou fraco, daí que eu estou forte. Eu que não sei disso. Amém. Né? É nessa hora que Deus mostra que Ele é Deus. E assim a gente, quando está fraco espiritual também. Daí entra aquela palavra que Deus, ele intercede por nós até o nosso gemido inexprimível, né?
nós não temos nem força para orar, nem sabemos nem o que pedir. Mas nesse momento, Deus, Ele entende o nosso coração, o gemido da nossa alma, né? Ainda que não saia a palavra de nossas bocas. O nosso gemido inexprimível, que eu não consigo colocar para fora. Mas Deus, Ele vai lá na nossa alma e Ele consegue saber o sentimento que a gente está passando. Amém? Olha só. Tirou-me de um lago horrível, de um charco de lodo, e pôs os meus pés sobre uma rocha. Olha só, Ele tirou, irmão. Quantos aqui sentem que já foram tirados, irmão? Amém. E hoje estão fora desse charco de lodo. Amém? Amém. Firmou os meus passos. Antes meus passos não eram firmes. Nós estávamos firmados, irmãos, em areia movediça, né? Em areia. Qualquer construção feita em cima da areia vai desmoronar, irmão. Mas Ele tirou nós daquele caminho que nós caminhava, daquela areia, né? E aquela casa começa a desmoronar e firmou nossos pés na rocha, né? E nós sabemos que essa rocha é Cristo. Né? Amém? Nós esquecemos. E a Bíblia diz, não esqueçais de todos os benefícios que Deus tem feito para nós. Não é para nós esquecer. Então nós nunca... Por isso, essa aqui é uma palavra, irmãos, que me toca muito, essa aqui, Salmos 40. Porque essa aqui é a minha vida, irmãos. Eu começo a olhar a vida que eu tive, começo a olhar a vida que os irmãos tiveram, né? O charco de lodo que nós estávamos, aquele poço profundo de pecado que a gente se encontrava, Jesus foi lá, tirou nós, lavou na sua palavra, né? E colocou um novo cântico em nossa boca, mudou o nosso nome, né? Antes nós éramos uma prostituta, um bêbado, um drogado, um mentiroso, né? E hoje nós somos santos, filhos de Amém. Deus. Graças a Deus. Né? Ele mudou o nosso nome, mudou o nosso caminho. Antes nosso caminho era para o pecado, era para coisa errada. Né? Ele firmou nossos passos, direcionou nossos Verdade. passos. Hoje nós sabemos aonde nós vamos, onde nós caminhamos, né? Amém. Não é os nossos pés que nos governam, é Deus que está governando isso. Amém. Por isso, irmãos, que é muito importante esse lugar, esse poço profundo que Deus leva a nós, o poço de escuridão, é para o nosso bem, irmão. É para o nosso bem. Verdade. Essa enfermidade, essa depressão, essa opressão, essas coisas que estão acontecendo comigo, por que essa provação está tão grande comigo? Alguém pode pensar, por que eu vejo os irmãos não estão passando por isso? As pessoas mundanas só pecam e não passam por isso. Por que eu tenho que passar? É uma experiência, Deus está dando um teste a nós. Ele está dando experiência para nós. Como é que nós podemos dizer que Deus nos salvou quando que nós nem entramos lá na cova? Nós nem entramos Verdade. no poço. Amém. Né? E como é que Ele salvou nós? Mas hoje nós temos um testemunho para contar. Eu cheguei no fundo do poço. A vaca foi para o breve com corda e tudo. Porque em determinado momento, irmão, tem coisas que a gente não pode mais fazer. E ali é a hora que o fundo do poço nós chegamos lá. Né? Tu solta a rédea e diz, agora Deus, agora não sei mais o que fazer, agora nem sei. Mas é isso que Deus quer que aconteça na nossa vida, é justamente isso aí. Amém. Os irmãos, você lembra aquela mulher que todo domingo ela pegava a carroça e ia para a igreja? Até que um dia os cavalos dispararam com ela. Os cavalos dispararam com ela e soltou a rédea da mão dela e perguntaram, ela contando o testemunho, né, depois que ela estava vindo do culto, né, os cavalos dispararam e a rédea fugiu da mão dela e o que a irmã fez? Como é que a irmã pulou fora da carroça? O que fez? Gritou, ficou em desespero. Confiei em Deus. E aquela carroça parou na frente da minha casa. Amém? Glória a Deus. Isso é Amém. confiar em Deus. Amém. Quando chega no momento que nós não podemos fazer nada, é a hora que Deus começa a fazer e o milagre começa a acontecer. Porque enquanto nós temos chance de salvar a nós mesmos, por que Deus ele não precisa se intrometer? Nós vamos dar conta dos nossos problemas. Amém? Amém. E veja, irmãos, que quando eles olharam, então o rei disse, tira a tampa daquela copa, eu quero olhar. Pelo menos um osso sobrou de Daniel. Mas quando abriram, estava ele lá, os leões, que nem gatinho adestrado por ele. Estava Daniel aqui, Glória a os leões Deus. aqui e a coluna de fogo no meio. Amém. Amém? O profeta diz que a coluna de fogo fica entre nós e o nosso problema, entre nós e a nossa enfermidade. E aqui estava a coluna de fogo entre Daniel e o problema dele. O profeta disse que a coluna de fogo estava entre Moisés, o povo que saiu da terra do Egito, e entre os filisteus. E o profeta diz que a coluna de fogo está entre nós e o nosso problema também. Amém. Nós nunca estamos sozinhos no problema. Sempre tem um anjo no meio, cuidando de nós. Ele está junto no problema.
Aquilo que nós conseguimos suportar de nós mesmos, a Bíblia deixa. Deus deixa para nós conseguimos. Mas quando nós passamos a não ter mais força para suportar aquilo ali, é a hora que a coluna de fogo, não, agora eu vou te sustentar. Verdade. Amém? Podemos falar de outro personagem aqui, outros irmãos, Sadraque, Mesaque e Abednego. Daniel capítulo 3 também. Aqueles que não adoraram a imagem serão jogados aonde? Numa cova, num poço de fornalha ardente, né? Que será aquecido 7 vezes, né? Aquilo ali era um tipo de um poço, por isso que eu digo, muitos têm um poço de uma enfermidade, que é um poço, outro uma depressão é um poço, outro um desemprego é um poço, outro financeiramente é um poço de problema, né? E aqui o poço aqui de Sadraque, Mesaque e Abednego era a fornalha ardente, né? Aqueles que não fizeram o que estamos mandando fazer serão lançados na fornalha ardente. E não será a fornalha ardente da maneira que vocês pensam. Nós vamos aquecer ela 7 vezes mais. E os soldados que levavam as pessoas para jogar ali morriam antes. Quando aquecia 7 vezes antes. Do calor tão intenso que era. E o rei disse, amarem bem esses 3, porque eles não querem adorar a imagem. Amara bem eles, as suas mãos, e lance lá na fornalha ardente. E fecha a porta. E assim fizeram, irmãos. E assim fizeram. E cabo de algumas horas depois, o rei disse, agora vamos lá ver se sobrou cinza, pelo menos, desses 3 fanáticos. Abre aquela porta de ferro da fornalha e vamos ver se sobrou cinza. Mas deixe que eu quero ver primeiro, disse o rei. E o rei foi lá olhar primeiro. Quando ele olhou dentro da fornalha, irmãos, ele deu uma olhada, ele chamou o guarda lá, chamou o chefe. E disse, vem aqui. Essa fornalha foi aquecida, o tanto que era para aquecer essa fornalha. Porque Deus, irmão, ele está colocando nós dentro de uma panela de pressão, irmão. Ele taca fogo embaixo. É para amolecer o nosso coração duro. É para amolecer a nossa carne. É para a carne cair por terra, irmão. É para amolecer aquele coração duro. Ele coloca nós dentro de uma panela de pressão e taca fogo. E aquele rei, ele disse, mas vocês ligaram essa fornalha do jeito que era, para ligar? Por quê? Porque tem gente viva lá dentro. Mas quantos que vocês jogaram lá dentro? Não, nós jogamos 3 rapazes aqui, Sadraque, Mesaque e Abednego, 3 fanáticos, nós jogamos 3. Mas eu estou vendo 4 lá dentro. Tem 4 lá dentro, é aquele quarto ali que está mais no meio, na frente, parece, ele é parecido com o Filho de Deus ainda. Tá Glória vendo, a Deus. Aleluia. Está vendo como Deus se coloca entre nós e o nosso problema? Nós não estamos sozinhos no nosso problema. Amém. Amém, meu Deus. Olha aqui a mulher que estava com fluxo de sangue, irmão. Olha ela aqui, o problema dela. 12 anos dentro daquele poço, irmão. 12 anos passando por um problema de enfermidade. Esse era o poço dela. 12 anos, irmão, dentro do poço. Mas uma vez, irmãos, esse poço que ela estava era um poço natural. Mas uma vez que ela tocou no poço espiritual, daquele que disse aquele que tomar desse poço, jamais sentirá sede. Amém. Quando ela tocou naquele poço espiritual, estancou o sangue dela. Amém. Porque ele era o verdadeiro poço. Aleluia, irmão. Senhor. Aquele que tocar nesse poço tomará de uma água que salte para a vida eterna. Aleluia. Poderia falar aqui do cego Bartimeu também, irmão. Ele também tinha um poço. Um poço de cegueira. Ele confiava no outro poço, irmão. Ele tinha um bode que ele confiava naquele bode como um poço natural. Até o dia que chegou o verdadeiro cordeiro, irmão. O verdadeiro cordeiro e curou ele daquele problema que estava afligindo ele. Amém? Amém. Eu poderia falar de outra aqui, irmão, da mulher adúltera. O poço dela era adultério, irmão. Ela é uma mulher que vendia o seu corpo em adultério para ganhar dinheiro para sustentar a família dela. Ela teve que cuidar do pai, da mãe, doente. Ela não teve outra alternativa. Amém? Amém. E os homens, aqueles fariseus, trouxeram para Jesus e disse, mestre, na lei, diz a lei que uma mulher que é pegada no adultério, assim, ela deve ser apedrejada. E o que tu disse sobre isso? Porque Moisés determinou que mulheres que fossem pegas assim, elas deveriam ser apedrejadas.
Este era o poço profundo que ela se encontrava, um poço cheio de pecado, negro, irmãos, de pecado. E Jesus olhou para ela e disse para ela, os irmãos sabem o que Jesus falou para ela? Antes dele falar para ela, ele escreveu na terra. A Bíblia diz que ele começou a escrever na terra, na areia. Amém. Ele escreveu ali na areia, começou a escrever, ele mesmo apagou. Foi a única vez que ele escreveu, irmão, nunca mais escreveu. Verdade. Foi a única vez que ele escreveu. O que ele escreveu, ninguém sabe o que estava escrito. O profeta disse, talvez, eu não sei, talvez o que estava escrito ali era assim. Vocês saiu com ela, todos vocês que estão com a pedra na mão, saiu com ela. E agora quer apedrejar ela e apagou. E Misericórdia, agora quer Jesus. apedrejar ela. E ele olhou a cabeça, virou a cabeça para cima e disse, vocês querem apedrejar ela? É porque Moisés falou. Vocês acham que elas são pecadoras, que ela é pecadora? Não, ela é uma baita uma pecadora. Então vocês podem começar a apedrejar agora. Mas primeiro me diz aqui, quantos de vós aqui que estão sem pecado? Aquele que estiver sem pecado pode começar a apedrejar ela. Amém. E eles começaram a guardar a pedra. Começaram a jogar a pedra no chão, ninguém mais apedrejou ela. E a Bíblia diz que saiu do mais velho, foi o primeiro a sair, o mais velho, do maior ao menor. Começou a sair, porque tinha mais Glória a pecado do Deus. que ela. Aleluia, Senhor. Amém. Jesus olhou para ela, irmãos, quando ela se apresentou para ele, olhou para ela, assim, olhou de cima e embaixo, a mulher assim, olhou de cima e embaixo dela, foi olhando assim, e só viu uma coisa negra nela, irmão. Jesus olhou de modo natural para ela, e olhou assim, a vestimenta, ela tudo negro, que nem um inferno, assim, a carne dela preta que nem o fundo do inferno, aquela mulher. Verdade. Ele disse, agora eu vou dar uma olhada por dentro. Por fora eu já olhei. Agora eu vou olhar por dentro. Aleluia. Ele fez um Aleluia, raio-x Senhor. ali. Ele disse, por fora ela está preta, por dentro ela está branca. Amém. Graças a Deus. Ele olhou para cada um daqueles lá também. Ele começou a olhar cada um. Ele disse, vocês por fora estão tudo branco. Olha a vestimenta de vocês. Olha a aparência de vocês. Por fora vocês estão brancos, mas a alma de vocês é negra que nem a do inferno. Misericórdia, Senhor. E ela disse, onde estão, e ele disse para ela, onde estão os teus acusadores? Ela disse, eles saíram tudo, eles não te acusaram, nem eu. Vai e não peques mais. Amém. Vai e não peques mais. Esse era o Jesus, irmãos. Ele olha para nós também. Ele não olha da maneira que o homem olha. O homem olha para nós e vê fraqueza. É vê pecado, verdade. vê tanta coisa errada. Mas Jesus, ele não olha desse jeito. Amém. Não é desse jeito que ele olha para nós. Amém? Amém. Aquela mulher encurvada, irmãos. 18 anos encurvada. Caminhava encurvada. Mas encurvada mesmo, que ela quase encostava a cabeça. Era a maneira dela de caminhar. 18 anos, irmãos. Ela caminhava assim. Esse era o poço que ela estava, irmão. O poço era tão apertado que ela ficou encurvada, assim, 18 anos. Daquela forma, de um dia para o outro. Ficou assim. E nós aqui, talvez, hoje à tarde, nós não estejamos encurvados, assim. Problema de saúde. Nas costas, mas talvez estamos encurvados de tanto pecado, irmão. É verdade, Talvez Senhor. encurvados de problema. Né, que nós estamos dando conta daquele problema, nós estamos dando conta do problema familiar, problema conjugal, problema financeiro, problema de desemprego, problema de doença. E nós caminhamos curvados, que nem aquela mulher. Não de uma maneira física, mas na nossa consciência. Né? E Jesus olhou para ela e disse, filha, eu vou te endireitar. Ele disse, fique endireitado agora. Em nome de Jesus. E ela saiu dali endireitada. Amém. Uma vez que chegou na frente de Jesus, ela saiu endireitada. Nós podemos ter chegado aqui nessa tarde, irmãos, com o mundo nas nossas costas, problema nas nossas costas, encurvados, irmãos, olhando para baixo, não temos condições de olhar para cima, mas nós vamos sair daqui endireitados nessa tarde. Amém. Vamos sair daqui endireitados. Amém. Amém? A última que eu quero falar, irmãos. Pedro, na prisão, foi o poço dele. Os irmãos se lembram que ele estava aprisionado? Pedro, não quero mais que tu fale de Jesus nem desse nome, porque se falar, será açoitado e será aprisionado. Ele disse, julgai vós mesmos, é mais conveniente obedecer homem ou a Deus? E você que escolhe, então.
E pegaram ele pregando na praça e açoitaram ele. Foi botar numa penitenciária. E a Bíblia diz que a igreja estava em oração. E um anjo entrou com ele lá naquele poço, irmão. Entrou com ele lá naquele poço, onde ele estava daquela prisão, aprisionado. E a Bíblia diz que a porta abriu sozinha, da penitenciária. Glória a A porta Deus. abriu sozinha. Foi a primeira vez na história, irmãos. Nós se gabamos de alguns anos para cá que inventaram o portão eletrônico. A gente chega do carro, aperta o botão, o portão abre. Né? Esse portão eletrônico já tinha naquele tempo, irmão. Glória a Deus. O anjo já tinha um controle lá, que o anjo só apertou o controle e aquela porta da prisão abriu sozinha. A porta lá de fora, que sai para fora de Jerusalém, abriu sozinho. Tudo por aquele mesmo botão. Amém? Amém. Esse mesmo botão está aqui nessa tarde, irmão. Amém. Quantos que tem porta fechada e parece que a porta não está se Amém, abrindo? Jesus. Parece que tem algo, irmãos, que a porta não está se abrindo para os irmãos. Aquela porta da cura, uma porta de uma bênção, uma porta que está trancada aí, parece, irmão. O anjo está aqui entre nós e Amém. essa porta para abrir essa porta para nós. Amém, Senhor. Amém? Deus tem um controle, irmão. E o controle de Deus nunca precisa botar pilha. Nosso controle tem que colocar pilha. De Deus não precisa, irmão. Amém. Amém? Amém. Marta e Maria, os irmãos conhecem a porta que se atravessou na frente dela, o poço que ela se encontrava. Os irmãos se lembram que Ezequias era para pôr a casa dele em ordem. Aquilo ali foi um problema para ele. Abram comigo, irmãos, em Isaías. Vamos nos pôr de pé, irmãos. Isaías, capítulo 41. Isaías 41, irmãos. Isaías capítulo 41, versículo 10. Todos acharam? Amém. Os irmãos se agarrem nessa palavra agora, irmãos. Tome para cada um dos irmãos aqui. Amém. Você está encurvado de tanto problema, irmão, não está conseguindo, não está dando jeito de carregar o problema. Olha o que diz aqui. Isaías 41, 10. Não temas. Quantos estão temerosos aqui? Não temas, porque eu sou contigo. Nem te assombres, porque eu sou o teu Deus. Amém. Eu te fortaleço. Estão se sentindo fracos, irmão? Eu te fortaleço. Quantos aqui estão fracos nessa tarde, irmão? Precisam de um renovo nessa tarde, irmão? Eu te fortaleço. Eu te ajudo. Olha só. E te sustento com a destra da minha justiça. Amém. Amém? Amém. Os irmãos querem sair, irmãos? Amém. Quando os discípulos estavam lá naquele mar agitado, e Jesus não estava com ele, o barco se agitou, irmão. Daí os discípulos olharam, ele caminhando por cima do mar. Jesus vinha caminhando, pensaram que era fantasma. E a primeira coisa que Jesus falou para eles, não temais. Glória a Não Deus. temais. Sou eu. Amém? Amém. E ali o problema, e Pedro diz, mas se é tu, então manda que eu vá até aqui. Jesus está vendo. Enquanto Pedro estava olhando para Jesus, ele caminhou por cima das águas, deu alguns passos. Depois que ele olhou para o problema, começou a se assustar, se apavorar e foi afundando. Mas Jesus foi lá, quando ele ia se afundando no poço, Jesus foi lá e ergueu ele. Amém. Amém? Esse Jesus está aqui para nos ajudar. Amém. Irmãos, os irmãos têm acompanhado as notícias na internet, no jornal. Irmãos, daquele jovem que matou aquele americano, Uhum. ontem, antes de ontem. Uhum. Americano lá, esse americano ele era popular como Nicolas, deputado é hoje na internet, de direita, né, evangélico, que pregava para os jovens, ensinava os jovens a sair da droga, a não pender para o comunismo, não pender para as coisas do mundo, ensinava as coisas certas, porque ele também era evangélico, né, dava muitas palestras, né, principalmente para os jovens, né, e teve um jovem lá que não gostava dele, que era de esquerda, radical, não gostava dele. Se projetou de um lugar lá, pegou uma arma e deu um tiro nele. Tem um vídeo na internet. Sim. A bala pegou de cima para baixo, assim, atravessou o pescoço dele e saiu do outro lado. E saiu do outro lado, né? Deve ter pegado a vértebra dele, que o pescoço caiu na hora, assim. Né? E morreu aquele jovem influenciador para as coisas boas, né? Sim. Amigo íntimo de Donald Trump, né? Presidente dos Estados Unidos. Muito querido na nação dos Estados Unidos. Né? E aconteceu aquilo lá. Chegaram a uma conclusão, irmão. O que me feriu mais o coração, irmão, sabe o quê?
Os pais deles eram evangélicos. Os pais deles eram evangélicos. E ele, depois que ele atirou, irmãos, ele correu para casa e falou para o pai dele, ó, tirei a vida de um aí. Daquele um assim, tirei a vida dele. E o pai dele, não sei qual foi a reação, mas o pai dele, como um evangélico, de verdade, disse, tu tirou a vida? De quem? Mas como? Por quê? Ele já passou a mão no telefone, ligou para a polícia, pode vir aqui com meu filho. Glória a Deus. Tirou a vida daquele jovem inocente. Amém. Né? O próprio pai. Isso aí é um pai de verdade. Amém. Né? O meu filho está aqui. E aquele filho lá, esse que tirou a vida, irmão, desde pequeno, criado na igreja. Nós não estamos de escape, irmão. Misericórdia, Senhor. E sabe qual foi a seguinte conclusão que chegaram? Não existia, irmãos, um jovem melhor do que aquele ali que tirou a vida. Criado desde pequeno na igreja. Educado, pessoa responsável, cristão e coisa. Quando ele se ingressou na universidade, irmão. A universidade, hoje os colégios, irmãos, estão infectados de comunismo. De comunismo. Professores comunistas querendo tirar a visão dos jovens, para não crer em Deus, não crer na Bíblia, para ser fascista, para dizer que os da direita são isso, são aquilo, né? Para não crer em negócio de Deus, de igreja. Diz que quando ele botou o pé para dentro da universidade, lá, ali, um ano depois, ele já estava de cabeça, as atitudes dele eram diferentes, se tornou um mundano, né? E o resultado foi esse ali. Né? Misericórdia, Senhor. Amém? Então nós devemos ter cuidado, irmãos, dos nossos filhos, nas universidades, nos colégios. Professores, irmãos, a maioria, tudo comunista, tudo ateu, tudo que ensina a tirar a Bíblia para eles não vale nada. Eles estão ensinando isso nas escolas. É verdade, Senhor. Né? Estão ensinando isso aí. Hoje nós estamos tomados por juízes, comunistas, advogados, demorou anos, mas agora está infectado. Nós não temos aonde recorrer, irmãos, é só em Deus. Amém. E o diabo cegou o entendimento daquele jovem, irmãos, que tirou a vida do outro. Sabe por quê? Ele é do estado de Utah. E lá tem pena de morte. Já pensou os pais dele agora? Lá tem pena de morte. E Donald Trump, ele disse, ó, não quero julgamento para ele. Não vai fazer nenhum julgamento para esse aí. Só é para levar lá e executar ele. Eles não estão entendendo a linguagem de Deus, não estão entendendo a nossa linguagem. A esquerda só entende pela violência, então vamos falar com violência, olho por olho, olho por olho, dente por dente. Ele disse, eu não quero nenhum juiz julgando esse jovem. É paredão para ele. Agora não sei como é que vai ser executado. Como é que vai ser. Mas por quê? Dentro das universidades e dos colégios. Então nós temos que estar atentos aos nossos filhos a isso, irmãos. Amém? Amém. Vamos fechar nossos olhos? O tema principal aqui vai ser Jacó. Jacó, ele entrou num poço muito profundo certa vez, os irmãos conhecem a história, né? Ele não conseguiu, ele enganou o irmão dele, não conseguiu, né, reatar os laços. O irmão dele queria matar ele, o sogro dele queria matar ele, até que teve um tempo que ele teve que ficar sozinho no fundo do poço. E Deus chegou, né, como os irmãos sabem, e tratou com Jacó lá no fundo do poço. Vai ser o tema principal nosso aqui agora. Amado Deus, nosso bondoso e amoroso Pai, trate com nós de uma maneira especial agora. Em nome de Jesus Cristo, abre nosso entendimento. Nós saímos daqui modificados, mudados. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Pode se assentar. É a mensagem Desesperos, parágrafo 78. Amém. Jacó, ele era um homem. Primeiro, era um pequeno tipo de garoto despreocupado. Achou em sua própria mente que sabia que o direito de primogenitura era tudo para ele. E não se importava como teria de consegui-lo, desde que o conseguisse. E depois que conseguiu, pensou que tudo estivesse bem, porque tinha o direito de primogenitura. Ele achou que estava resolvido. Ele veio a seu irmão quando estava faminto, chegando do campo, do trabalho, com o gado e da caça ao veado. E seu irmão, ele precisava de uma grande panela de guisado, ervilhas selvagens e coisas assim juntas. Deve ter sido muito tentador um homem, estando faminto, depois de caminhar por todo o dia. E seu irmão disse, estou a ponto de desmaiar, dê-me um pouco disso. E ele disse, bem, se me jurares que terei o direito de primogenitura, estão vendo? Ele não se importava como fazer,
desde que o conseguisse. E achou, quando conseguiu o direito de primogenitura, que tudo estava resolvido. Pentecostais, foi aí onde vocês falharam. Vocês acharam que porque nasceram do Espírito de Deus, o direito de primogenitura, que estava resolvido. Porém, é só o início. Recordam da mensagem de a ele ouvir como que a criança, depois de ter nascido na família, se torna um filho. Ele tinha direito à primogenitura, mas tinha de ser provado, disciplinado como criança. E então, se não provasse ser uma criança obediente ao desejo do pai, então deveria ser, bem, ele não conseguiria não seria se tornar herdeiro. Ele não herdaria nada, ainda que fosse filho, porém não herdaria nada se não estivesse interessado no trabalho do pai. Amém. E assim, quando o Espírito Santo caiu sobre o povo pentecostal e começaram a restaurar os dons e coisas que estavam na igreja, eles acharam, porque nasceram do Espírito, que isso fosse final. Mas vejam, há um lugar de um filho. E depois que esse filho provava ser filho verdadeiro, então ele era levado a um lugar público e então era arrumado e trocava as vestes. Ele se sentava ali e então havia a colocação do filho, de que havia herdado tudo que o pai tinha. Deus fez a mesma coisa com seu filho no Monte da Transfiguração. Ele foi encoberto por uma nuvem e foi transfigurado. E sua veste brilhou como o sol. E uma voz disse: "Este é meu filho amado, em quem me comprazo." Moisés e a lei tinham falhado, e este é ele. A ele ouvi, ele estava estabelecido. Estão vendo? Agora, Jacó pensou, porque ele tinha o direito de primogenitura, que tudo estava feito. Assim fez o povo pentecostal. E eles começaram a se organizar. A unicidade, trindade e trinitarianos e todos os tipos de organizações e discussões e puxando uns aos outros, provaram que o sinal não estava exposto. Malícia, inveja, discussão, vejam, porém chegou a isso. Agora vejam, Jacó pensou a mesma coisa, mas temendo uma noite por sua própria vida, o desespero tomou conta dele. Quando ele pensou que logo além daquele rio, meu irmão está esperando para me matar, ele vai. Vejam, o direito de primogenitura que ele tinha conseguido era o que ia causar sua morte. E às vezes, aquela mesma coisa que você recebe como o Espírito Santo, é ele, e nasce de novo do Espírito. Se você não vigiar, essa mesma coisa o condenará no fim. Amém. Isso mesmo. As mesmas águas que salvaram Noé condenaram o mundo. Aquilo que você chamaria de fanatismo pode ser isso mesmo que o condene no fim da estrada. Agora Jacó sabia que sua vida estava perto do fim. Teve um mensageiro que veio a ele e ele disse que seu irmão, com 400 homens armados, estavam vindo para encontrá-lo. Sabia que ele estava a caminho. O temor tomou conta dele. Ele enviou homens na frente com bois e gado e ovelhas para fazer uma oferta de paz com Esaú. Então, depois disso, ele mandou outro grupo com outra carga de coisas. Então, mandou outro grupo com outra carga de coisas, tentando encontrá-lo primeiro, para tentar desviar sua ira. Então ele pensou, aquilo não o deterá, porque ele provavelmente é mais rico que eu. Ele não precisa disso. Então tomou suas esposas e seus filhinhos e os enviou do outro lado, para que Esaú visse os filhinhos e suas esposas. E seguramente todas as suas próprias pequenas sobrinhas e sobrinhos ele não os mataria. Então ele ainda não conseguiu fazer aquilo. Deus sabe como conseguir um homem. Amém. Jacó atravessou o riacho, ali se ajoelhou. Você sabe, ele tinha sido como que um trapaceiro antes disso. Desculpem a expressão, mas meio que ele era um Jacó. Jacó significa um enganador, e ele era. Porém, havia algo que tinha de acontecer com ele, ali, em desespero, ali onde a morte estava ante ele.
Pode haver homens e mulheres sentados aqui esta noite que a morte está bem na frente de vocês. E a única maneira de você poder alcançar o que está querendo é ir desesperadamente. Amém. Eu tenho de receber esta noite, ou recebo agora, ou estarei arruinado. Amanhã é muito tarde, tenho de receber agora. Glória. Quando você ora pelo batismo do Espírito Santo, o sinal, não diga, bem, agora eu vou tentar. Senhor, eu estou um pouco cansado. Oh, misericórdia, permaneça em seu assento, nem tente. Se você vem, diz, passarei pela fila de oração para pôr o óleo em minha cabeça e verei se me ajudará. Melhor é que permaneça onde está, até que você chegue àquele ponto, até que a igreja inteira chegue ao ponto que esteja entre a vida e a morte. Glória a Deus. Você tem de recebê-lo agora ou perecerá. Então Deus entrará em cena. Amém. Necessita-se de desespero para trazer Deus à cena. Jacó chorou como nunca antes. Desesperadamente chamou até que conseguiu audiência com Deus. E quando o fez, ele lutou, não por 15 minutos. Ele lutou para mantê-lo em sua alma por toda a noite. E ainda sabia que não tinha a bênção. E conseguiu esperar até que a bênção viesse. Amém. Lutou desesperadamente até que a bênção veio. Então, e quando viu, até que Deus veio à cena. E então, em desespero, não te deixarei ir, quando começou a sentir a bênção descer sobre si. Muitas pessoas dizem, glória a Deus, eu a tenho agora. Aí você está enganado. Sim, alguém diz, eu me sinto tão bem, irmão Branham. Eu desci ali e orei. Oh, calafrios me percorrem. E pode ter sido Deus. Eu vi uma grande luz ante mim. Isso ainda pode ter sido Deus. Porém, não é disso que estou falando. A Bíblia diz, em Hebreus capítulo 6, a chuva cai sobre o justo e o injusto, Amém. da mesma forma. Agora você toma o trigo e toma ervas daninhas e os coloca no campo. E a chuva é, na verdade, enviada para o trigo, mas a chuva cai nas ervas daninhas tal como cai no trigo. E a chuva e as ervas daninhas ficam tão felizes com a chuva quanto o trigo. E é a mesmíssima chuva. O mesmo Espírito Santo pode cair sobre o incrédulo e fazê-lo agir exatamente como um crente age. Mas pelos frutos são conhecidos. É disto que estou falando. Esse é o sinal. E Jacó, melhor, em desespero, disse, eu sei que te senti, tu estás aqui comigo, porém não te deixarei ir. Amém. Alguém vê isso? Bem, a primeira sensaçãozinha se levanta e pula para lá e para cá, corre pelo corredor, diz, eu o tenho, eu o tenho, eu o tenho. Não, não. Jacó permaneceu ali até que algo aconteceu que o fez caminhar Amém. diferente. Verdade. O fez uma pessoa diferente. Glória a Deus. Porque ele permaneceu até que aquilo aconteceu. E ele pôde, a Bíblia disse, ele segurou até que prevaleceu. Como pode um homem prevalecer sobre Deus? Porém, você pode. Você pode. Amém. Um homem pode prevalecer sobre Deus. Amém. Uma vez havia um homem chamado Ezequias. Foi dito pelo profeta, assim diz o Senhor, você vai morrer. Ezequias virou a face para a parede e em desespero chorou. Senhor, considera-me. Tenho andado diante de ti com um coração perfeito e preciso de mais 15 anos. Após Deus haver dito a ele que algo ia acontecer, que ele ia morrer. E em desespero, ele mudou o programa de Deus. Não obstante, desespero, Amém. chorou amargamente em desespero. Jacó permaneceu ali até que a bênção veio. E mudou seu nome de um enganador para um príncipe com Deus.
Até mesmo a nação foi chamada por seu nome. Sim, Senhor. O que foi isso? Os resultados foram porque ele ficou desesperado acerca disso. E no outro dia, quando encontrou Esaú, ele não necessitou de escolta. Ele saiu e se encontrou com ele. Estão vendo? Por quê? Ele entrou em desespero até que obteve a segurança. Glória. E você entre em desespero até obter a segurança. Se não entrar, nem venha receber oração. Nem venha para ir ao altar. Espere até que esteja entre a vida e a morte para você. Então, algo acontecerá. Certamente, desespero. Amém? Amém. É o momento que as coisas acontecem, irmãos. É quando nós nos encontramos entre a vida e a morte, naquele poço profundo. Mas o profeta, a Bíblia diz para nós que Jacó não desistiu. Ele ficou ali até que ele saiu ali um homem mudado. É um homem diferente. O caminhar dele foi diferente. A vida dele foi diferente. E Deus mudou o nome dele de Jacó, o enganador, para um príncipe, né? Amém? Deus tem mudado o nosso nome também, de pecador, né? De pecador para santos. Amém. Amém? Redimidos, vencedores. E Graças nós estamos a Deus. contentes por isso, né? Amém. Então nós não temos que ter pressa do processo. Deus sabe como fazer o processo, irmão, para mudar Amém. a nossa natureza. O olheiro sabe melhor que o barro. Ou o barro que sabe, irmão. Será que é o barro que sabe? É o olheiro que sabe. A Bíblia diz, como pode o barro dizer para o olheiro, por que me faz desse jeito? Por que está sendo dessa forma? Ele sabe o que está fazendo. Por mais Amém. profundo que seja esse poço, que alguns aqui já passaram por ele, já saíram, Deus já tirou dele, outros vão entrar nele, você deve saber, se eu estou nesse poço aqui, ó, passando por esse momento de aflição, por esse problema tão grande, é porque Deus conhece a minha estrutura e logo Ele vai me tirar disso. Amém, meu Ele Deus. me colocou nesse problema, Ele me tira. Ele permitiu eu entrar nesse problema, mas Ele vai me tirar dali. Amém. E não vamos ser enganados pelo mundo, né? Pode se pôr de pé, irmãos, eu estou finalizando. Quero falar para os jovens, novamente, irmãos, não sejam enganados nas escolas, irmãos. Não sejam enganados nas universidades. Porque hoje não temos professores, irmãos, na grande maioria. Temos demônios lá, demônios ensinando. Eles querem tornar isso aí mundialmente conhecido, irmãos. O comunismo, eles querem tornar uma doutrina mundial. E se Donald Trump não tivesse entrado ali nos Estados Unidos, eles teriam conseguido, irmão. Teriam conseguido. Misericórdia. Né? Eles querem tornar-se o comunismo mundial. Assim, e contra as igrejas, contra a Bíblia. Ah, Deus não existe, tudo foi pela evolução, foi o Big Bang. Essas coisas sim eles querem colocar na cabeça. A Bíblia não é de Deus, né? Para que igreja? E pode usar droga, pode se vestir como quiser, pode agir como quiser, pode fazer o que quiser. Essa é a doutrina deles. E por último, daí matar. Daí é o estágio, que é um demônio mesmo. Veja que esse jovem que matou filhos de crentes, criado na igreja, foi lá e tirou a vida daquele outro jovem, de 32 anos. O próprio estado dele tem pena de morte para essas infrações. O que a Bíblia diz? O diabo cega o entendimento. É. Eles colocam um professor lá, o professor não vai chegar lá, irmãos, e falar escancaradamente. Ele vai uma pinceladinha aqui, uma pinceladinha ali. Sim, quer dizer que tu vai na igreja, mas não é desses crentes falar. É assim, né? Daí só vira as costas, não fala mais nada, mas já plantou uma duvidazinha ali. Outro dia, mas me diz assim, como é que é a tua igreja? Não, minha igreja é assim. Não, mas isso aí, a Bíblia foi escrita por homem, isso aí, assim vai indo. Sabe? E até passar os 4 anos da faculdade, vai ser lá com a cabeça que, olha, é esse tipo de demônio que está aí na terra, irmãos. A Bíblia diz que quando Jesus estivesse próximo de vir buscar os seus eleitos, os demônios já estariam aqui, porque o inferno vai ser aqui mesmo. Então, demônios estão atuando. Verdade. Mas olha o que a Bíblia diz. Por isso que os pais devem estar em cima. Quando vê qualquer diferençazinha, qualquer coisinha, já orar, já conversar, né? Para não deixar esse espírito se infiltrar. Olha o que diz aqui em Romanos capítulo 12, versículo 1. Rogo-vos, pois, irmãos, o apóstolo Paulo gritando, rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresenteis os vossos corpos em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o Amém. vosso culto racional.
Então nós Amém. viemos aqui, irmão, Deus quer um culto racional. Deus não quer que viemos aqui só movido por emoção, né? Só, eu vou lá, estava bom. Não, racional, não, eu estou indo lá, eu sei o que eu estou fazendo lá. E quando eu sair, eu sei como é que eu estou saindo. Amém. Né? Ó, e não sede conformados com esse mundo. Não é para nós se conformar com o mundo, com as modas do mundo. Não se conforme com aquele professor que está ensinando coisas demoníacas lá. Não se conforme. E não se conformeis com este mundo, mas sedes transformado pela renovação do vosso entendimento. É para renovar a sua mente. Não caia na cilada do diabo. Para que experimenteis quais seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Amém. Amém? Não é para nós ser enganados, irmãos. Satanás é um enganador. Ele vem bem sorasteiramente, irmãos, para enganar. Quando a gente vê, a gente tem um ateu dentro de casa. Quando tu vê, tem um desviado dentro de casa. Quando tu vê, tu tem dentro da própria casa. Nós devemos estar cuidando disso aí, irmão. É demônios. Amém? Amém. É demônios que querem desviar a atenção. Esse jovem que matou, tirou a vida ali agora, 2, 3 dias atrás. Os pais deles, crentes, ele se criou dentro da igreja. Um ótimo rapaz, até botar o pé lá, que pegou o professor diabado lá dentro lá. Daí se juntou com as amizades, porque daí é assim, daí os pássaros, eles caminham, eles voam com pássaros da mesma plumagem. Né? Fez amizade com um lá, canhoto lá também, de esquerda lá, né? Pessoa, gente boa, e foi fazendo uma lavagem. Mas um grupinho ali, um grupinho aqui, né? E ali vai, quando vê, tá lá um radical. Verdade. E compensou, irmãos, a Bíblia diz que o diabo cegou o entendimento deles. E agora vai ter que pagar um preço caro. Agora ele chegou no fundo do poço. Não diga que vai se perder. Deus tem misericórdia dele. Coitado do pai dele, da mãe dele. Quando eu vi o pai dele, a mãe dele, meu Deus, fiquei pensando, se fosse meu filho, né? Verdade. Criou, ensinou tudo. E olha só o que o diabo fez. Depois ele se arrependeu. Chegou o pai e falou que ele estava arrependido. Ele disse que não sabe o que foi. Mas eu sei quem foi. Foi o diabo. Ele deu o lugar para o diabo cegou ele, foi lá e fez. Depois estava arrependido, mas agora vem o preço. Misericórdia. Amém? Amém. Vamos fechar nossos olhos, irmãos? Vamos conversar com nosso Pai Celestial. Quantos aí, irmãos, que estão encurvados de tanto problema nessa tarde, irmãos? Que não estão nem fazendo um culto racional como deveria ser, irmão. Deus vai te ajudar nessa tarde. Vamos orar, falar com Ele. Você Amém. chegou aqui carregado de problema, carregado de angústia, com o coração dolorido, problemas de tudo quanto é jeito, mas o nosso ajudador que nos toma pela mão está aqui. Amém. Ele está aqui. Ele disse, não temos, que eu te tomo pela mão direita. E Ele vai fazer de nós vencedores. Já somos vencedores, irmão, só por estar aqui. Amém. Amado Deus, nosso poderoso e amoroso Pai Celestial, muito obrigado por esse momento, ó Pai, de estar aqui na Tua casa nessa tarde, receber essa palavra em nosso coração, meu Deus. Sabemos já, a Bíblia diz, filhinhos, os diabos já estão atuando no mundo. Vigiai, porque eles vêm revestidos de anjo, mas interiormente são lobo revestido em pele de ovelha. Não dei ouvido a ele. E Jesus disse, as minhas ovelhas ouvem só a minha voz, não vai ouvir voz de terceira, só a minha voz. Amém. Porque ele é um enganador. E nós jamais seremos enganados. Mateus 24, 24 diz, nos últimos dias, os dois espíritos estariam tão parecidos, o de Deus e o do diabo, que se possível fosse, enganaria até os eleitos. Mas os eleitos não são enganados. Amém. Nós não somos enganados. Porque eles podem dizer lá na faculdade e na escola que Deus é isso, Deus é aquilo, a Bíblia é isso, a Bíblia é aquilo, fanatismo. Mas a Bíblia diz, céus e terra passarão. Mas a minha palavra jamais passará. Amém. E nós cremos nisso, ó Pai. Por isso que nós estamos aqui no Teu hospital nessa tarde. Nesse momento que o Senhor está presente aqui, nada mais é do que um hospital espiritual. Onde nós entramos debilitados, ó Pai, cheio de problemas, cheio de angústia, enfermidade, opressão, depressão, precisando de uma bênção natural, uma bênção financeira, uma bênção espiritual. Nós entramos aqui e o Senhor nos abençoa com tudo aquilo que o nosso culto racional está pedindo. Mas para isso nós devemos saber pedir, devemos saber nos conduzir. E o Senhor se faz presente, ó Pai. Ajude cada vida que está aqui, ó Pai, que está se encurvando, ó Pai, não porque quer, mas porque o fardo parece que está pesado, muitas coisas nas costas, meu Deus. Sim, Jesus. Mas o Senhor vai nos endireitar agora. O Senhor vai tirar esse jugo pesado das nossas costas. Amém. E o Senhor vai ajudar a nos carregar. O Senhor prometeu. Amém. Nos ajuda, Pai. Nos ajuda nesse momento. Não pedimos que o Senhor tire o fardo de nós, mas que o Senhor nos sustenta, que o Senhor nos dê fé,
Nos dê força para nós carregar, ó Pai. Não queremos chegar lá como covarde. Queremos chegar como bons soldados da fé, ó Pai. Cheio de cicatriz. Mas queremos chegar como vencedores, meu Deus. Amém. Ajuda essas famílias que aqui estão, meu Deus. Ajude os jovens, as crianças, meu Deus. Que nós nunca sejamos enganados por esses demônios, ó É Pai. verdade. Nos ajuda, cura, liberta, perdoa a nossa alma pecaminosa, Pai. Cura o nosso corpo, meu Deus. Faça o colírio em nossos olhos para que nós possamos ver e enxergar que a luta Amém, não é meu contra a Deus. carne, não é as pessoas, mas é demônios. Não é aquele jovem que causou isso, mas foi um demônio Sim, que Senhor, incorporou verdade. nele e fez ele agir daquela forma. Tanto é que depois ele se arrependeu. Ele foi cegado, mas por quê? Sim. Porque ele deixou uma brecha, meu Deus. E tudo que o diabo precisa é de uma brecha para estragar a família, para Verdade. fazer a família desmoronar, para fazer arruinar, meu Deus, a nossa vida espiritual. É só de uma brechinha, não é do espaço grande. Mas esse demônio está repreendido em nome de Jesus Cristo. Amém. Saia dessa vida, saia dessas famílias aqui, saia desse jovem, Amém. saia dessas preciosas almas aqui. Amém. Elas são almas de Jesus Cristo. Elas pertencem ao céu, não ao inferno. Em nome de Jesus Cristo. O Senhor vai fazer hoje uma lavagem em nós, ó Pai. Desses pensamentos mundanos, meu pensamentos Deus. malignos, pensamentos, ó Pai, de pai contra filho, filho contra pai, Sim, sogra Senhor. contra nora, Destrói nora todo contra mal, sogra. Senhor. A Bíblia diz, como bom e consolável é que os irmãos vivam em união. Amém. Se nós não se der aqui nessa terra como filhos de Deus, lá no céu não vai ter briga, lá não vai ter birra, lá não vai ter beijo pra cá e beijo pra lá. Ou Sim, são Jesus. todos irmãos ou ficam tudo aqui. Só vão Aleluia, aqueles que aprenderam a Senhor. conviver Perdão, aqui. O Jesus. teste é aqui. Se nós somos cristãos aqui, nós estaremos lá. Se não somos aqui, vamos ficar por aqui mesmo. Senhor, Nos misericórdia. ajuda, Jesus. meu Deus. Pedimos perdão pelas nossas falhas, pelos nossos erros. Amém. Cada um tem uma necessidade especial aqui nessa tarde, ó Pai. Amém, Jesus. O Senhor é conhecedor, como o Senhor olhou lá dentro da alma daquela mulher prostituta, o Senhor está olhando a nossa também, meu Deus. Amém, Jesus. Antes mesmo de nós pedir, o Senhor já sabe do que nós estamos precisando. Nos fortaleça, ó Pai. Que nós possamos caminhar de peito estufado, cabeça erguida, como vencedores, como filho de Deus, como dono daquele que criou o céu e a terra, aquele que é dono da prata, do ouro, da saúde, aquele que liberta, perdoa, aquele que abençoa. Amém. Nós vamos caminhar como vencedores, não mais como derrotados. Em nome de Jesus Cristo, ó Pai. Eu peço uma bênção, reclamo uma bênção especial na vida de cada um desses guerreiros e guerreiras, no nome de Jesus Cristo. Para a tua glória que oramos. Amém. Amém. Também oramos, meu Deus, por esse livro de oração. Atende esses pedidos, ó Pai, desses nomes que foram colocados aqui, em nome de Jesus Cristo, meu Deus. Amém. Amém. Deus abençoe a cada um dos irmãos. O irmão Davi vai cantar mais um canto. Vamos se assentar um pouquinho, né? E logo após, irmão, vai ter ali uma pequena confraternização, tem umas pequenas guloseimas ali para nós, ali, cafezinho. Amém. Os irmãos podem passar ali para o outro lado. Que é o Amém. alimento natural desse lado e o alimento, como é que é? O espiritual aqui e o natural do outro lado. É verdade. Deus abençoe. Amém. Jesus me transformou, Jesus me transformou. Não importa quem eu era, o importante é quem eu sou. Jesus me transformou, Jesus me transformou. Não importa quem eu era, o importante é quem eu sou. Ninguém tira isso de mim. Essa certeza quem me deu foi o Senhor. Ninguém tira isso de mim, porque eu já recebi o penhor. Tenho a revelação, não está na minha mente, mas desceu ao coração. Tenho a revelação, não está na minha mente,